Olá, estou de volta para continuar na entrevista com o Chico. Não sei o que foi que aconteceu, que cortaram. A gente já fiz live com mais de 1 hora, mas não sei se não gostaram do tema, o que que houve. Então vamos esperar ver se o Chico volta aí. Avisa que eu vou tentar avisar aqui. Já estão avisando lá para lá. Tô chamando Chico. Vamos lá. Uma hora volta. Na hora que estava esquentando. Vamos lá. Engraçado, porque eu já estava fazendo com lives com duração de mais de 1 hora. Ele já está sabendo, ele vai voltar. Mas tá. Não sei se foi com problema de conexão. Se foi hacker. Não, foi não. Tá voltando aí. Vamos lá. O que será que aconteceu, Júlia? Cortou. Da outra vez eu fiz entrevista de 2 horas. Acho que é meio incerto. Mas vamos continuar. Vou ter que de novo meter o dedo aqui e conseguir captar. Mas está sendo, está sendo uma baita de uma aula de... É esperado uma aula de história do Brasil. Eu salvei a live direitinho, aprendi com você, só quero começar outra. Já faço tudo direitinho. O único problema que tem é o meu dedo. Acho que eu vou tentar a mão esquerda para ver se nossa entrevista funciona. Mas cortou, Júlia, cortou sem aviso nenhum. Puf, caiu. Às vezes dão aquele vai terminar. Vamos entrando aí, pessoal. Daqui a pouco o Chico volta. Mitzi, tudo bem? Manuela Ferrari. Só falta o Chico. Luísa Tomé Oficial, quero fazer uma live com você. Acho que você tem posições muito corajosas e acho que a gente tem que estar aberto a várias opiniões, várias tendências. Imagino que você seja muito patrulhada. Está na minha lista aqui para ouvir. Volta, Chico. Opa! Não, não é? Não. Vamos lá. Chico. Precisamos sim, vamos fazer. Depois vamos combinar. Eu acho que um dos problemas... hoje o Mujica se despediu da vida pública, está com 80 e tantos anos, e não foi por causa da idade, foi por causa da pandemia, que ele tem uma doença, uma comorbidade lá qualquer, que ele não pode nem tomar a vacina, e ele ficou preso 13 anos, foi torturado, apanhou, uma coisa horrível. Ele fez um discurso lindo contra o ódio, dizer que ele não guarda rancor de ninguém, que ele tem uma frase que acho que é mais ou menos assim, que o ódio nos torna estúpidos. E a gente vive num país muito dividido pelo ódio, famílias que brigam por questão política, e é uma doença autoimune que ele tem. Independentemente de você gostar ou não da posição ideológica dele, esse discurso dele lembrou esses grandes líderes como Mandela. Quer dizer, o ódio não leva a lugar nenhum. Chico, uma hora ele volta. Jéssica, cadê o homem? De quem você gosta, Mitz? Do Mujica, do Chico ou dos dois? Falei pro Chico voltar, falei até com a assessora dele, que já falou com ele. Vamos ver o que acontece. Uma hora ele volta. Vamos lá. Será que ele achou que eu desisti?
Eu não desisti não. Não chegamos, estamos na metade. Vocês vão ter que aturar mais 1 hora por aí. Ele ainda está entrando no PT. Tem que passar uma trajetória aí da saída do PT, PSOL. Ele tem uma penca de mandatos, vereador, deputado estadual, deputado federal. Ele tem que eu quero que ele explique, duas aventuras. Se lançou a candidato a Senado uma vez, depois ele foi candidato a prefeito sem ter tempo nenhum e conseguiu ter uma votação boa. Será que ele acha que acabou? Vamos lá. A Jéssica, a assessora, está falando com ele. Júlia, depois vou tentar descobrir o que houve. Júlia é minha filha e me ajuda, ela e outra filha, Alice, e minha sobrinha, são minhas consultoras de internet. E eu já estava conseguindo fazer live com mais de 1 hora de duração, e do nada caiu. O povo dá sem médico. Vou tentar entender depois se é uma mensagem cifrada, provavelmente do José de Santos, 7856. Isso é candidatura? Hoje é o dia do Chico, não pode pegar carona. Velho Moço, uma nova banda que tem aí, muito bacana. Recomendo que vocês achem esse Velho Moço no Instagram. Eu ouvi e eu achei coisa bacana, porque eu gosto muito de rock. E o Brasil virou o país da balada. E eles fazem um rock bem bacana. Bem bacana. O que eu faço? Será que o Chico entrou em outra live? Ele é muito requisitado. Deve ser a Ana Maria Ramalho, que ela estava reclamando que não conseguia fazer entrevista com o Chico. Vai ver que ele sequestrou. Não, ninguém derrubou a conexão. Eu fiz só uma piada, mas não tem esse... Chico Alencar. Ai, meu Deus. Ai, dedinho. Carolina! Cada vez que eu bato, eu estou dando uma cacetada na cabeça das pessoas. Opa! Não. Quem mandou solicitação? Ele não. Chico, solicita. Acabou de entrar, mas não solicitou e entrou um troço aqui em cima. Você só teclando em cima do nome já é o suficiente para chamar, mas eu tenho, como já expliquei, não solicito. Opa! Transmitir ao vivo com o Chico Alencar. Vamos lá. Quem espera sempre alcança. Conectando. Chico! Tem uma demora. Eu sempre solicito. Eu sempre solicito e assim que eu solicito, você fala, poxa, ele não solicitou. Mas eu solicitei. Aí tem um delayzinho, Eu estava aproveitando o intervalo comercial, vamos dizer assim. Depois vamos embora, porque pelo visto vamos cortar com outra hora depois. É que me veio à cabeça, durante a entrevista, a sua postura humanitária e do bem e tal, né? Que coisa bonita. É uma pena, uma coisa bonita o discurso de despedida do Mujica hoje, né? Você viu? Não vi. Não, é o seguinte, ele está com 85 anos, ele tem uma doença autoimune que tanto é um risco para o vírus, como impossibilita de tomar a vacina. Então ele resolveu renunciar, mas ele fez um discurso totalmente dizendo que não guarda ódio, que ele descobriu que a gente está no país do Brasil, era todo mundo se odiando, né? Que não guarda ódio, que o ódio torna as pessoas estúpidas. E quem estava... acho que o nome é... Lembra? Foi presidente da Argentina, Sanguinetti também, que era... Não é ele, o uruguaio? Jorge Sanguinetti. Os dois renunciaram juntos, direita e esquerda, e foi uma confraternização, porque a história é a seguinte, você pode ser direita, pode ser de esquerda, mas a questão é humanitária, social. Então, dá uma olhada no discurso dele, que é bonito pra caramba. Mujica chegou à idade da sabedoria, né, da grandeza. Uma figura e uma história de vida admirável. Mas olha,
Isso aqui foi uma jogada de marketing, porque eu vi alguém que está nos acompanhando botar assim, volta Chico, que é o slogan que o Chico Buarque criou para a nossa modesta campanha de vereador. Ele falou, volta Chico, volta Xará. Então, Chico, vamos lá, eu já vi aqui os gols. Voltei, já voltei agora. Você estava indo para o PT. E aí, como é que foi pelo PT? Foi logo, a primeira experiência foi candidato a vereador? Foi. E muito exitosa, né? Fui bem votado, fui eleito, mais votado naquele período, o PT ainda em construção, crescendo. 1988 foi a eleição. Quem se elegeu junto comigo, vereador da cidade do Rio, foi um paulista chamado Jair Messias Bolsonaro. Já à época, ele era meio bitemático. Controle do afeto alheio, o movimento LGBTQ+, não era tão forte à época, então essa bandeira ele não desfraudava tanto, mas a saudade do regime autoritário e o combate a tudo que pudesse representar na cabeça dele algo da esquerda era fortíssimo, né? E aí ele ficou pouco tempo, se elegeu logo depois de deputado federal, colocou a mulher dele, aliás, ele diz que é a novidade na política enquanto sistema, mas bota todo mundo dentro do sistema político pelo sobrenome Bolsonaro, né? Então, bom, mas aí eu cumpri 2 mandatos de vereador, fui candidato a prefeito. Desse período de vereador, desses 2 mandatos, se você tivesse que dizer assim, qual é a coisa que você mais orgulha nessa passagem? Ter ajudado a fazer a lei orgânica do município, que era uma espécie de Constituição municipal, teve muito debate, a gente ficava fim de semana, varava madrugada, tinha gente boa, de diferentes posições, discutindo lá, o pessoal ralou muito, de um Maurício Azedo a um Francisco Milani, de um Wilson Leite Passos, a extrema-direita na época, que não era... Cocô cabeludo. Apelido, você sabe que o apelido dele era esse, né? Eu sei. Ele parecia muito também com aquele personagem, o amigo da onça, né, do Péricles, cartunista. Mas tinha gente para todo gosto, o Américo Camargo, e foi rico esse processo. E eu garanti, com a bancada do PT, um percentual mínimo de 25% dos recursos municipais para a educação municipal. Então, isso eu tenho orgulho. A gente foi muita ebulição, foi muito vivo, né? Aquele momento de democratização do país. O parlamento tinha muito peso. E não tinha tanto fisiologismo assim, incrível. Me dizem que piorou muito lá. E vamos ver, se eu chegar lá, eu quero olhar o que vai. Primeiro, o que vai sair das urnas? São 1.760 candidatos no Rio. Caramba. Para 51 vagas, dá mais ou menos 35 candidatos por vaga. Eu espero que o fisiologismo toma lá da cá, o apequenamento do papel do vereador, que tem que fiscalizar qualquer prefeitura, mesmo que seja do seu partido, e não ficar puxando o saco, protegendo o prefeito, que acontece hoje. Eu espero que os vereadores tenham capacidade, autonomia, as vereadoras, todos que estiverem lá, de ser uma usina de produção de ideias para essa cidade tão sofrida, tão machucada, né? Mas eu já fui vereador, portanto, depois saí candidato a prefeito contra a cúpula partidária que queria que o PT apoiasse o Miro Teixeira, então no PDT. Miro, de quem me tornei muito próximo amigo lá nos anos de Brasília, né? Um excelente parlamentar. E depois eu fiquei sem o mandato, voltei para a minha vida de professor, mas em 98 fui eleito deputado estadual. Em 2002, Lula lá, a gente junto, era ainda. E eu fui eleito deputado federal pelo PT. Já em 2005, meu primeiro mandato, por uma série de divergências programáticas, ideológicas, de posturas, de alianças, saí, arrisquei, né? Não fomos... Teve convites, um monte de várias legendas do campo da esquerda, mas preferi, com vários companheiros e companheiras, construir um novo partido contra a velha política, que é o PSOL. Existe desde 2005,
formalizado e, portanto, ele já está adolescente. Ô Chico, eu sei que houve divergências, vamos dizer assim, programáticas, mas pelo menos para quem acompanhou, acho que teve um peso muito decisivo o mensalão, a política de alianças do PT. Vamos falar assim abertamente. Você acha que o PT, não estou nem falando de julgamento, Moro e tal, mas que o PT manteve um esquema assim de corrupção mesmo, em troca de os meios justificam os fins? O PT foi conivente com corrupção? Só para esclarecer, que eu acho que isso precisa ser marcado muito. O PT não inventou a corrupção no Brasil. Não, isso eu sei. A corrupção do herdou do PSDB. Não, esse poder ele herdou do PSDB na reeleição do Fernando Henrique. Pois é. É a chamada governabilidade. E houve uma discussão política dentro do PT sobre isso, a governabilidade, os limites, as alianças. Quando você se aproxima do Maluf, quando você se aproxima do hoje chamado Centrão, né, do Valdemar Costa Neto, eu conheço muito bem esse filme, do Roberto Jefferson, boa coisa não vem. E aí eu admito até determinadas composições em torno da aprovação de um projeto, mas uma aliança mais orgânica, com participação em governo, me permitam, dá merda, dá confusão. E aí o sistema político brasileiro é muito corrompido. Há quem diga que se você não fizer concessões, você não sobrevive, é empichado. Isso eu diria que é uma meia-verdade. A Erundina, pelo PT, conseguiu governar São Paulo, fazer um bom governo com uma Câmara majoritariamente malufista. Assim, Olívio Dutra, até no governo do Estado, do Rio Grande do Sul, assim, Patrus Ananias, em Belo Horizonte, para citar aí petistas históricos. Erundina está agora nossa companheira no PT, é candidata a vice na chapa do Boulos de São Paulo. Então, eu acho que não a base militante do PT, que tem muita gente generosa, altruísta, idealista, mas setores de cúpula, por um entendimento político, foram meio silenciosamente abandonando certos critérios mais rigorosos, inclusive no financiamento de campanha, financiamento milionário. Eu não me esqueço, uma vez, uma reunião do Diretório Nacional do PT, eu era membro do diretório, nós questionamos o Delúbio Soares, que era o tesoureiro, e o Suplicy estava junto, ele sempre lembra desse episódio. E eu falei para o Delúbio, na reunião, olha, vamos botar assim, prestação de contas a cada 15 dias, de onde vem o dinheiro, como está sendo gasto e tal. Aí ele, Delúbio, com a honestação, o apoio da maioria ali na hora, falou, ninguém faz isso, não somos nós que vamos fazer. Transparência demais é burrice em campanha eleitoral. Então, isso aí acaba contaminando, né? Isso cria uma situação. Mas, olha, eu acho que também não tem que se ficar anatemizando ou demonizando o PT. O antipetismo, que graça, é raso, rasteiro, preconceituoso, ele não contribui para nada. O PT é dos partidos brasileiros hoje, dos 33, o que tem raiz social e virtuosa mais importante. Eu digo isso sendo de um partido que, inegavelmente, saiu de uma dissidência do PT, com outros aportes depois. Agora, é curioso também, boa parte da juventude, inclusive filiada ao PSOL, não viveu senão o PT do poder, o PT do Lula, segundo o governo, e da Dilma. O tempo passa, né? A gente não pode ficar pegado ao passado e tem que se renovar, se recompor. Partido não é igreja onde você vai para professar dogma. Se até a igreja tem cisma e divisão, por que partidos não? E há questionamentos, é próprio da dinâmica partidária a divergência, a atualização. Existe uma corrupção, Luiz, que é tão ruim quanto a corrupção financeira, e eu não vejo no PT
se não como exceção, gente que entrou lá para ganhar dinheiro. É muito mais a questão do poder e da governabilidade do que aumento patrimonial, que é mais das vezes das corrupções aí, quando o cara põe dinheiro nas nádegas, né, como o senador aí semana passada, ele está querendo salvar o dele, a visão patrimonialista, então, tradicional. Essa é a grande corrupção histórica do Brasil. Agora, tem também uma espécie de corrupção programática, em nome do que você acaba flexibilizando conceitos, né, largando certos princípios. E isso muitas vezes não dá boa coisa. Mas eu não tenho nenhum problema em ter aliança eleitoral programática com o PT, por exemplo. Não, e aí, claro, a aliança tem as hegemonias e tem os compromissos básicos. Fugiu daquilo, você rompe a aliança. Mas, assim, eu acho que é a quarta ou quinta entrevista que eu cito um princípio do partidão, PCB antigo, que era bom de partidos, e assim, se no fundamental nós concordamos, vamos acertar as diferenças lá na frente. Tem gente que atribui a divisão da esquerda à eleição do Bolsonaro. O Cristóvão Buarque, não sei se você leu, tem um livro interessantíssimo, Como a Esquerda Elegeu a Direita no Brasil. Você acha que foi muito por aí? Ou, como historiador, você vê a chegada do Bolsonaro no poder? Essa é uma questão que levaria mais 2 horas, a gente até meia-noite discutindo isso e não fecharia, não chegaria a uma conclusão definitiva. Mas, de qualquer maneira, eu quero marcar algumas coisas. A direita também se divide. Veja, nessa eleição de 2018, que deu Bolsonaro, havia vários candidatos do espectro conservador. Bolsonaro talvez era o mais improvável deles, o mais extremado, o mais tosco, o mais inviável, em tese. Tinha aquele nicho de votos de 12% a 15% e não ia além disso. Todos nós achávamos, eu inclusive. Mas seguiram juntos no segundo turno. A esquerda, claro, o Ciro foi para a Europa, outro... Aí o cenário era Alckmin, era Álvaro Dias, era Amoedo, era Meirelles, olha aí, eles tinham uns 5 ou 6 candidatos desse campo conservador da direita, e o Bolsonaro como polo da extrema-direita, inclusive com apoio sólido do segmento militar. E a esquerda tinha também vários candidatos, mas chegamos ao segundo turno. Aí, de fato, eu acho que a postura do Ciro, com todas as mágoas respeitáveis que ele tinha, justificáveis até, mas abandonar, deixar para lá, ir para Paris, está errado. Isso há momentos decisivos. Ali era barbárie contra o mínimo de civilidade política. E aí, mas não acho que foi isso. Mesmo com o Ciro, era provável que a maioria dos eleitores do Ciro, suponho eu, votou no Haddad. Uma parte dos eleitores tradicionais do Lula votou no Bolsonaro também, porque o Bolsonaro teve respaldo popular. O Jairo Nicolau, nosso querido amigo cientista político, ele fez uma análise recente sobre isso, como o lulismo derivou para o bolsonarismo a partir da ideia de um grande líder carismático, que fala a sua linguagem, que provoca em você uma identificação meio narcísica, né? Aquela mesa mal posta, o café, leite condensado no pão, isso tudo, e a maneira bruta de falar, né? Na lata, né? Que passa uma suposta franqueza. Tudo isso leva o Bolsonaro a ter algum respaldo popular. Mas o governo dele é o da irracionalidade, do atraso, e isso não se sustenta. Eu acho que nós erramos, a esquerda e os progressistas em geral sofreram uma derrota histórica em 2018 e vai demorar para a gente se reorganizar e entender direito por que a gente perdeu a conexão do povo. Isso é um fenômeno que sempre me intriga. Por que nós que nos dizemos os proclamadores da igualdade, dos direitos dos pequenos, daqueles que Florestan Fernandes chamava dos de baixo, dos pequeninos, por que nós não conseguimos ter, muitas vezes, o voto, a adesão e a parceria dos de baixo, dos pequeninos, dos oprimidos?
e aqueles que a gente identifica como os opressores, como os desinteressados, sem empatia e sem programa concreto para essas grandes maiorias marginalizadas no Brasil, é que triunfam com o voto deles, né? E isso é uma contradição, isso nos intriga. O Lula surgiu com a sua história e a história do PT para acabar com isso, né? Opa, agora as maiorias sociais são maiorias políticas. E olha, e o foram, por um mandato, por 2, por 3 com a Dilma, por 4 com a Dilma, interrompido. Aí houve um processo institucional, constitucional, mas que não deixou de ser um golpe parlamentar nesse sentido. Eu vi aquela turma toda que estava no governo Dilma até e no governo Lula, do Centrão, se bandeando para ver onde a banda tocava com mais afinação e para querer escolher os músicos da orquestra, como fizeram o Temer. E depois, é verdade, a direita no Brasil, inclusive os grandes empresários, uma parte expressiva do nosso PIB, eles não têm princípios nenhum, o princípio deles é o do negócio. Então, já que nenhum dos melhores nossos foi para o segundo turno, vamos de Bolsonaro mesmo. Quando o Haddad, na verdade, não é nenhum socialista, ele é um social-democrata, ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa ponderada, equilibrada, ele não é nenhum radical, como o Lula não foi no seu governo. O Delfim falou que o Lula salvou o capitalismo no Brasil, o Amador Aguiar, não sei, o dono de banco aí... Os bancos nunca lucraram tanto quanto nos governos do PT, né? Um desses banqueiros aí falou, o Lula foi uma grata surpresa. Então, tem uma certa fantasmagoria na vida política. Agora, o Bolsonaro não. Estou vendo no meio ambiente, na saúde, na educação. E o Guedes está perdidinho, né? Vai para cá, vai para lá. Ele nunca foi da política propriamente dita, e achar que alguém é posto Ipiranga é querer não ter combustível. Eu acho que eu tenho pensado que a Ipiranga vai entrar na justiça para ir contra essa comparação. É verdade. Chegou, mas olha só, não aprenderam a lição. O PT Lula não estão apoiando o Boulos em São Paulo. Aqui era certo que o PT caminhasse com o PSOL. E já vou emendar aquela pergunta em relação ao sectarismo 2 em 1 do PSOL. Era evidente que o candidato com maiores condições era o Freixo. É uma dúvida. Pesquisa indicava. Aí, não só o PT não fecha com o PSOL, como vai o PSOL e dispensa o Freixo? Deixa eu te dizer uma coisa, Luiz. O PSOL não dispensou o Freixo. O Freixo, usando o direito irrenunciável e sagrado de qualquer pré-candidato, por uma série de razões, não apenas a de não ter unido um amplo espectro da esquerda, mas essa foi uma das razões apresentadas, ele desistiu, acho que em abril, de ser candidato, abriu mão da sua candidatura. Por não ter o apoio do PT, aparentemente, né? Na época. Não, mas o apoio do PT nas conversações sendo feitas naquele momento era o mais provável, era o mais certo. Eles até apresentavam a ideia da Benedita como vice do Freixo. Mas segundo o Freixo, PDT... falaram, mas não cavaram. Não, mas isso era uma costura. Claro que o Freixo queria, natural, e era o melhor, eu considero, que o PDT e o PSB também se aproximassem. Mas o PDT sempre foi o mais reticente, embora tenha havido muitas conversas com o presidente nacional do PDT, que é o Carlos Lupe, que é aqui do Rio. Muitas conversas, mas eles sempre falaram, vamos ver, tal, porque a Marta tem potencial, não sei o quê. Eles estão muito no projeto Ciro 2022. Quando você pensa na outra eleição, você não consegue organizar nada do ponto de vista de ampliar o leque de alianças para a eleição de momento, né? Você já fica fazendo uma posição aqui para pensar na posição futura, aí não dá certo. O PSB também ficou muito resistente. A maior liderança do PSB no Rio é o Molon, né, o Alexandre Molon, meu querido amigo, excelente deputado federal, mas ele também ficou tímido na conversa, vamos dizer assim. Aí o Marcelo... Estão reproduzindo a situação de ficar cada um no seu canto, rachadinho, nem vão para o segundo turno. Acho que não vão nem para o segundo turno. Pois é grave isso. Mas veja só,
o Freixo abriu mão da candidatura dele, alegando, entre outras razões, inclusive de ordem pessoal, que não é mole num estado e num município onde tem, como o Globo mostrou hoje, cada vez mais áreas controladas pelas milícias que querem matar, trucidar o Freixo, e executaram a nossa amada Marielle, e o Anderson se levou a sobra também, porque queriam dar um recado para o Freixo, entre outras intenções cruéis, malévolas, criminosas, bandidas, de gangster. Pois bem, e com seus apoios políticos, né, o espírito de milícia está no Palácio do Planalto, hoje no Brasil. Mas, de qualquer maneira, quando o Freixo sai da disputa, o que ele alegou para não criar dificuldade de uma aliança maior, acabou provocando o inverso disso. Aí cada partido sem um polo que tivesse densidade eleitoral, e nem o PSOL teria, fosse o Tarcísio, como alguns aventaram, até o meu nome foi ventilado, mas eu já abri mão de disputa majoritária para executivo, na medida que já cumpri 2 vezes essa tarefa, a população do Rio não topou, e acho que... Deixa eu perguntar, deixa rapidamente, como é que é a sensação de perder uma eleição? Olha, é parecido com a de perder, eu sou um flamenguista, né? Ao contrário, você é tricolor, né? Ou botafoguense, não sei. Não lembro mais você. Se jogar a seleção brasileira e Flamengo, eu sou Flamengo. Não, pelo amor, não vou pegar a bandeira aqui. Filho meu todo tem que ser Flamengo, namorado das minhas filhas, a única coisa, a minha religião é o Flamengo. Pois é, eu não chego a tanto, não sou Flamengo doente, tenho que ser saudável. Mas a sensação é de perder uma partida final na qual você jogou e se empenhou e suou a camisa beça e não teve um resultado. Dá uma certa frustração, né? Mas dura um pouco mais do que uma derrota no futebol, que você fica chateado naquela noite, no dia seguinte, depois a vida segue, tem outros campeonatos logo adiante. Numa eleição demora mais, 2 semanas, 3 semanas. Depois, vida que segue, afinal, tem que respeitar. Se a eleição foi minimamente limpa, né? Não dá para ficar chorando, botando a culpa nos outros. Olha, outro dia eu gostei, eu acho o Biden devagar, quase parando, embora muito melhor que o Trump, né? Mas perguntaram a ele, nesse dia aí, agora 2 dias de entrevistas separadas, com ele e com o Trump, diferentes jornalistas e redes lá nos Estados Unidos, perguntaram a ele, se você perder a eleição, qual será a sua sensação? Ele vai dizer assim, a minha sensação será de que eu fui um péssimo candidato. Eu nunca tive essa sensação, eu fico mais naquela, lutamos como nunca, perdemos como sempre, porque eu disputei 10, essa é a 11ª, 10 eleições institucionais, a política institucional, sem contar Grêmio Estudantil, Diretório Acadêmico, Associação de Moradores, Síndico de Prédio, as eleições da política institucional, eu disputei 10, estou na 11ª. As majoritárias, para a Prefeitura do Rio e agora para o Senado, eu perdi. Eu sou o Ibis, né, aquele time que perde para todo mundo. Eu ali, majoritário eu não ganho. Outro dia eu estava pensando nisso, olha, eu acho que as minhas ideias não são majoritárias na sociedade fluminense. Mas as proporcionais eu venci. Eu sozinho, não, sempre é uma equipe, né? Vencemos todas. A sensação é isso, que não deu porque você ainda não conseguiu convencer a maioria por uma série de circunstâncias e vida que segue. Também eu não faço de mandato parlamentar ou executivo o sentido da política, o sentido da vida. A história do Darcy Ribeiro maravilhosa. Eu não queria estar no lugar de quem me venceu. Eu não queria ser nem o Romário, a não ser jogando bola. Se eu jogasse 10% do que ele jogou, eu seria um peladeiro bom. Eu não queria estar no lugar do senador Romário, no lugar do Haroldo de Oliveira, nem do Flávio Bolsonaro, muito menos. Agora, eu gostaria de ser senador da República, acho que representaria bem o Rio de Janeiro, mas a maioria da população não quis, só 1.281.000 votos conscientes, né? 672 mil
642 mil aqui na capital. Isso é um padrão de honra também, porque mesmo o voto que não te elege é um voto de confiança, é um voto que você deve agradecer e reconhecer. Chico, antes de voltar para o pessoal, você acabou tocando num assunto que, assim, que diabo de esquerda é essa que não tem voto do povo? Você nunca parou para refletir? Você vê a tua candidatura, assim, é a elite da MPB, os grandes artistas e tal. Por que povão não vota na esquerda? Olha, não é de novo, do povão, não é culpa do povão. Claro que não. Vou dar uma de Pelé, que o povo não sabe votar, do octogenário Pelé. O velho Marx, de novo, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Há todo um sistema de valores, não é só a engrenagem econômica, de valores, de cultura, de tendências, de ideias-força na política e no momento eleitoral que acaba predominando. O Brasil vive uma onda conservadora. O Lula foi eleito e reeleito. A Dilma, que era ruim de campanha e de política propriamente, ela não tinha traquejo, ela nunca tinha disputado qualquer eleição dessas institucionais, a Dilma. O Lula, com a sua sensibilidade política, uma mulher, estilo gerente, funcional, em tese, ele pegou a Dilma e ela, que não tinha, né, inclusive, grande oratória, carisma, ela foi eleita. Não ter grande oratória é bondade sua, né? Ela foi eleita e reeleita. Nunca viveu a experiência desafiadora do parlamento, do pinga-fogo, do embate político. Nunca foi nem de movimentos sociais, pois tinha um perfil, digamos, mais técnico, né? E o Lula sacou. O Antônio Palocci, não fosse a ambição, a sede do ouro é sem cura, né? E por ela subjugados os homens ficam mortos, mas não fartos. O Palocci era um bagre ensaboado, ele era uma figura que tinha possibilidades de suceder o Lula, mas fez negócios, fez falcatruas e foi flagrado e deu no que deu, né? É uma pena, uma grande vocação que se perdeu pela ambição. O poder também te corrói muito, é um problema sério, mas eu não diria que as eleições do Lula e da própria Dilma, com uma pauta progressista, comparada com a de hoje, então uma pauta quase revolucionária, elas tiveram a adesão da maioria da população. Então não é uma verdade que a esquerda não tem voto do povo. Agora, ela anda em baixa, a quadra é de retrocesso e a gente precisa reencontrar o endereço da famosa classe trabalhadora, cada vez mais diversificada, mais plural. Não é a mesma classe trabalhadora, nem do velho manifesto comunista de 1848, burgueses e proletários, e nem mesmo dos anos 70, do chão da fábrica, das grandes concentrações operárias. Vai lá no ABC para ver como mudou esse perfil. Houve uma mudança tecnológica do modo de produzir, uma espécie de desmaterialização da produção, uma dispersão, uma segmentação. As mudanças cibernéticas, internéticas, alteraram muita coisa. Então, a gente tem que fazer uma releitura do que é o povo, a classe trabalhadora, outras pautas, e nessas o PSOL tem muita inserção contra as opressões, as pautas chamadas identitárias, contra o racismo, contra a homofobia, contra a liberdade do afeto. Elas ganharam peso e relevância, embora as outras, do direito da dignidade do trabalhador, do direito à terra, o teto, elas continuam sendo proeminentes também. Então, o mundo mudou muito e a esquerda precisa entendê-lo e se atualizar. E, sobretudo, se comunicar bem, porque às vezes a gente tem o nosso jargão e fica na bolha. Falar com o povão é muito importante, ser entendido, sem virar populista, demagógico. É outro desafio. Enfim, tem muito chão para caminhar. Eu acho que eu não vou ver muita coisa positiva no tempo que eu tenho de vida, não. Mas semear é importante.
plantar árvores sob cuja sombra a gente talvez não consiga descansar. Chico, chegou a hora da onça beber água. Que eu vou. Eu estou com sede também, não trouxe água. Ué, quer pegar? Quer pegar? Não tem alguém para trazer para você, não? Não, tô. Ô, Ju, traz um copinho d'água, meu amor. Estou pedindo aqui. Olha auxílio. Traga-me um copo d'água, eu tenho sede. Essa sede pode me matar. Eu comentei desde o primeiro post e espero que seja o nosso grande sinal. Você sempre ilustrava as aulas com poesia, especialmente MPB, mostrando coisas nas letras que a gente não percebia quando cantava ou ouvia pela primeira vez. Mas a minha pergunta é o seguinte: se eu não achasse que você está no leque dos candidatos, não vou declarar voto, está no leque de candidatos que eu acho que tem que ser ouvidos e está digamos, na lista das pessoas que eu acho que seriam muito bons ser eleitos, eu acho que você, com o tempo, você virou mais um pensador do país, do grande Brasil. O papel de um vereador não é que seja ao contrário. O eleitorado marca muita bobeira não prestando atenção no vereador. Mas saneamento básico, linha de ônibus, assim, digamos que o prefeito seja um síndico, o vereador é o conselho de administração desse grande... Qual o tesão que você está para ser vereador? Tem muita gente que fala, Chico, você está com um discurso muito universal, muito planetário, ou muito nacional, muito federal, e de fato isso eu não quero perder, não. Uma conquista na vida. E eu antes, quando eu era do movimento de associação de moradores, nos anos 80, e aí me elegi senador, eu era criticado, não propriamente, mas me chamava a atenção, você tem que ampliar o seu horizonte, tem que pensar grande, tem que pensar Brasil e tal. Agora eu estou fazendo um movimento de ástole, estou fazendo um movimento de retorno, não às origens, mas a uma dimensão que combine o local com o mundial até, e com o nacional. O velho Fernando Pessoa, né? Quem quer ser universal, que cante a sua aldeia. Se eu vier a ser eleito, e não está nada certo, esse negócio de já ganhou é uma mentira, porque você fazer com que 50 mil pessoas, que é o estimado coeficiente para fazer uma bancada... Coisa. Obrigado, Ju. Saúde aí para você. Não é? E num dia determinado, vai ser a partir das 7 da manhã a eleição. Para os mais idosos como eu, até 10 a preferência. Depois até 5. Não, isso é uma queimação que eu acompanho muito assim. Não, Chico já está eleito. Isso é uma queimação danada dentro do partido. Quem se elege só com nome. Para quem gosta de futebol também, camisa não ganha jogo, nem craque. Eu já vi Pelé perder Copa do Mundo, poxa. O Brasil ser eliminado... Vamos voltar. Você está com tesão para ser... Claro. Eu estou aqui hoje, eu peguei o Estatuto das Cidades. Qual é a tua meta? Minha meta é virar vereador. Você vai para sim. Mas assim, você fez a lei orgânica, agora você quer chegar lá para quê agora? Para para trabalhar nessa dimensão até pedagógica, para que cada cidadão do Rio de Janeiro queira se apossar da sua cidade, conversar com os vizinhos e passar a defender os equipamentos coletivos, não se fechar no seu mundinho, no seu individualismo. O Rio só tem saída, independente do prefeito ou da Câmara de Vereadores, se a cidadania se tornar mais ativa, sair do seu marasmo, da sua anestesia, se juntar contra a violência, contra a desigualdade, contra a precarização dos serviços públicos. Eu quero ser o vereador do local, eu quero ser um receptor de todas as demandas. Alô, vereador, olha aqui, a luz da nossa rua, que tem a ver com segurança pública, iluminação, ela está apagada há mais de um mês. A água da SEDAI, mesmo sendo um órgão estadual, não chega. Eu quero cobrar das autoridades, do prefeito, do governador, do próprio presidente da República, com a força de um mandato, e quanto mais voto tiver, esses equipamentos e essas providências do imediato. Mas também fazer o Rio de Janeiro recuperar sua dimensão cosmopolita.
O Rio de Janeiro foi o palco, e nós, na nossa juventude, vivemos esse Rio de Janeiro, das mais importantes manifestações nacionais. Petróleo é nosso, você tem tradição de família em relação a isso. O Horta Barbosa. Exatamente. Exatamente. A entrada na guerra contra o eixo nazifascista, a democratização daquele período, as diretas já, a luta contra a ditadura, a anistia ampla, geral e restrito, fora colo, toda agora, no ano passado, as manifestações estudantis multitudinárias pela educação pública gratuita, contra o corte de verbas, contra o retrocesso, o medievalismo, tiveram um palco importante aqui no Rio de Janeiro. Então, eu quero essa cidade politizada. Agora, fazer o miúdo, fazer o cotidiano, porque eu gosto. Eu botei uma plaquinha aqui na minha vila, por conta própria, para o pessoal fazer a coleta de lixo. Às vezes o pessoal me acha meio maluco. Eu saio aqui na rua, vou pegando lixo, boto um saco plástico na mão e recolhendo lixo que as pessoas jogam no chão. A plaquinha diz o seguinte: lixo na rua hoje, enchente e rato amanhã. Cuide. A cidade mais limpa é a que não se suja. E por aí vai. Eu quero ver os nossos corpos hídricos e a nossa Bahia, a questão ambiental, a coleta do lixo, porque não avança a seletividade e a reciclagem. Eu quero ver a questão da moradia, por que há tanto imóvel fechado, por que o Porto Maravilha não foi, como devia ser também, Porto Moradia. Tem um prédio lá, inclusive feito para servidor público, que está abandonado perto da rodoviária. Esses escândalos todos de uma má gestão, o vereador tem que cobrar, ele não tem que ser puxa-saco do prefeito, nem se a prefeita for a Renata, como eu quero que seja, eu vou ficar bajulando, eu vou cobrar o papel de fiscalizador. Não é fazer tanta lei, o Rio tem mais de 3 mil leis municipais e posturas, é fazê-las cumprir, as boas. Eu tenho uma leizinha singela do tempo que eu era vereador, sabe o que é? Cartela de controle do consumo de chopp. Para o pessoal não sentar na mesa, aí vai lá e vai pedindo. Se tem um grupo grande, às vezes eles vão botando, você nem pede, o chopp já está chegando, e não tem cartela. Né? Aí quando chega a conta, 220 chopps. Não, mas foram só 180. Como é que você vai provar que não tem aqueles 40? Alguns bares cumpriram essa lei e botaram nas próprias toalhas de papel. Tudo isso é impróprio nesses tempos de pandemia, né? Mas um lugar para o próprio freguês anotar ou para o garçom anotar na frente do freguês, do cliente, o que ele tinha consumido. Então, desde essas coisas miudinhas, exigiu o cumprimento das boas leis de interesse da coletividade. Votar a lei orçamentária com prioridade para a educação, para a saúde. Até o pensar grande. O Rio de Janeiro não pode se apequenar. Né? Vereador que representa, mas também que estimula a apresentação, ou seja, o povo agindo por ele próprio. No fim das contas, eu vou ser, se for eleito, uma espécie de vereador federal. Tem tanto deputado federal vereador que só fica fazendo toma lá da cá das emendas, né, que não discute nenhuma questão maior. Eu vou levar para a Câmara, espero ter colegas, isso tudo na condição de ser eleito daqui a menos de um mês, grandes discussões também. Pode ser que a maioria fique meio alheia, mas eu não consigo não pensar no mundo para defender a nossa cidade. Chico, você deu aí uma meia trava dizendo que com a sua idade você não vai ver grandes mudanças, mas você não tem um sonho que você acha que você vai ver realidade em vida ou no fim desse mandato? Um sonho de mais curto prazo que você aposte nele? Eu tenho. As forças progressistas e realmente democráticas, meu sonho político, né? O meu sonho pessoal é amar e ser amado cada vez mais, conseguir melhorar minha capacidade de amar, e isso provoca amor em troca, eu sei. Estou trabalhando para isso e, graças a Deus, eu já recebi muitas bênçãos nessa vida, inclusive com os meus netinhos e minhas filhas, minha amada que me trouxe esse copo d'água. Enfim, isso está bom, eu acho que são dádivas, mas eu quero que isso se potencialize e cresça. Né? Agora, o Santo Agostinho dizia: a medida do amor é o amor sem medida. No plano social e político, meu sonho realista, minha utopia possível, para citar o nome de um livro do Fernando Henrique, é
nos livrarmos do atraso, do medievalismo, do bolsonarismo. Isso eu acho que eu vou ver. Torço e vou me... Já na próxima eleição, você acha que ele não se reelege? Eu acho que a gente tem que lutar muito para que isso não aconteça e não está dado. Eu diria que ele nem é o favorito, sobretudo porque as condições serão outras. Ele não será a vítima, o servo sofredor, que não ia a nenhum debate, aparecer nos telejornais num hospital, provocando de novo uma comiseração por parte do povo. Não vai ser mais o minto do que o mito. Isso tudo pode ser desmontado e há de ser desmontado. Eu já estou rebaixando meu horizonte utópico. A gente não ter a prevalência, a hegemonia dos ultraconservadores, da ultradireita, é uma baita vitória. É claro que eu quero que volte a prevalência das pautas progressistas que nortearam o Brasil, que deram o tom da política brasileira nos anos 80, 90, 2010 e até quase o fim de 2020. Então, se na Bolívia, com um espaço muito menor de tempo, de um ano, os que foram golpeados, alijados, voltaram, sabe, renovados, eu acho que o Evo pisou na bola, o Evo errou, o Evo cometeu erro, mas a força do movimento ao socialismo se fez presente agora. Se não golpearem, é um recomeço renovado. Isso eu sonho, sim, e eu quero, sendo eleito vereador, tomara que das urnas agora municipais saia uma expressão menos rombuda, menos obscurantista, menos retrógrada. Eu quero também que a ideia de partido, deixando de ser a vanguarda única dos avanços sociais, mas a ideia de partido como sintetizador geral da soma de projetos de diferentes segmentos para uma sociedade de democracia sem fim, ela volte a existir. Partidos sólidos, que tenham identidade, que tenham doutrina, que tenham propostas. Isso é muito bom. E eu quero construir isso, ajudar, né, vivendo docentemente e fazendo política de maneira pedagógica. É isso, eu acho que eu sou estruturalmente otimista. O velho Gramsci falava, é preciso combinar o pessimismo da razão, e haja razões para pessimismo agora, com o otimismo da vontade. Nunca opôs uma coisa contra a outra. Ele falava que era uma soma que dava um equilíbrio. Eu estou nessa, Luiz. Luiz Ouricim. Você disse, você vai me perguntar sobre isso? Não começa a me entregar, não. Chico, para encerrar, não vou dizer que é para voltar aos tempos de sala de aula, porque a minha mãe dizia que eu perguntava a sua época, eu dizia, minha época é hoje, nosso tempo é hoje. Mas eu queria que você encerrasse com um texto que esteja te iluminando nesse momento da vida. Olha, eu sou muito prisioneiro do imediato, do momento, né? A minha formação também, além do cristianismo e do marxismo, é um pouco do existencialismo sartreano, né? Quando eu era jovem, eu li também Sartre, menos, mas li também Simone de Beauvoir, e a questão de você viver a dimensão do aqui e agora. Então, eu estou muito marcado por ter completado ontem 71 anos, e eu estou aqui, eu tenho ainda essa mania de ter meu caderninho, uma agenda Vozes, Paulo Freire gera liberdade, quem mandou matar Marielle, aí eu vou preenchendo cada dia, eu boto apontamentos, anotações, e olha que na era ainda da internet, mas eu já uso também a internet, bem mais como máquina de escrever, tenho aí meu Instagram, faço minhas postagens no Facebook, todo dia de manhã faço um textinho, um comentário, mas ontem eu anotei à mão, eu acordei e fiquei pensando na vida, depois de fazer minha oração de graças à vida, a Deus, a tudo que Ele me deu, e eu coloquei um poema de quem aniversariou ontem também. Você conheceu, Vinícius de Moraes. Ele é de 19 de outubro. Não sabia. O Vinícius fez um poema chamado Soneto de Aniversário.
que eu vou dividir com vocês. Vale para o aniversário de qualquer pessoa aqui, seja quando for. Passam-se dias, horas, meses, anos, amadureçam as ilusões da vida. Prossiga ela sempre dividida entre compensações e desenganos. Faça-se a carne mais envilecida, diminuam os bens, cresçam os danos. Vença o ideal de andar caminhos planos, melhor que levar tudo de vencida. Queira-se antes ventura que aventura, à medida que a têmpora embranquece e fica tenra a fibra que era dura. E eu te direi, amiga minha, esquece, que grande é este amor meu de criatura que vê envelhecer, mas não envelhece. Que lindo. Grande Vinícius. Chico, E hoje é o dia do poeta, você sabia? Não. 20 de outubro. Menotti Del Pica reuniu lá em 1976. Ele que até foi contra a Semana de Arte Moderna, era das antigas, morreu em 88, se não me engano. O Menotti Del Pica, um poeta radicado em São Paulo, ele fez um sarau na casa dele, em 1976, vamos criar o movimento da poesia brasileira, num 20 de outubro. Tá. E aí, hoje é o dia do poeta e o poetinha, nessa coisa linda, nesse soneto maravilhoso. É isso que eu quero. Caminhos planos, melhor que levar tudo de vencida, mas coração pulsante. Eu sei o seguinte, Chico, é uma delícia você ver um político que, em vez de citar Ordem Unida, lê poesia. Queria te agradecer muito. Eu não chamo, Luiz, eu não chamo, nunca chamarei meus filhos de 01, 02, 03 e 04. Eu sei disso. Chico, obrigado. Já está um horário tarde para uma pessoa da sua idade. Para mim também não tem tanta diferença. Foi ótimo, enfim, boa sorte e agradeço muito pela participação. Como professor, você está na minha vida. Como político, não posso declarar. Olha, Luiz, eu te agradeço essa primazia. Eu sei que você vai chamar outras pessoas, como é do seu dever, e é bom para a sociedade, nessa condição de candidato. Eu queria só aproveitar para quem está acompanhando, nós temos um contato permanente. Quem quiser ligar para o Zap da campanha, é 999345027. Manda um oi lá, que a gente manda as nossas ideias, as nossas propostas para a cidade, bate um papo, manda sugestões para a cidade pelo 999345027. Eu quero te agradecer muito. Eu soube, você falando lá com a minha microequipe, falou assim, eu tenho certeza que o Chico não vai recusar meu convite, ele vai topar. E você tinha toda a razão. Eu topei na hora, dia que você ofereceu. Foi um papo ótimo, eu sou muito eloquente, forma educada de dizer que é falador. Espero não ter... E você continua sendo um grande entrevistador, pergunta afiada, deixa a gente no fio da navalha ali, e assim que é bom. A gente vai crescendo nessa possibilidade do diálogo. Muito obrigado, meu irmão. Que essa pandemia possa passar para a gente tomar um chopp, mas anotando direitinho na cartela. E celebrar títulos do nosso Mengão. Valeu, meu irmão. Boa sorte. Igualmente. Tchau. Beijo na família toda. Na sua também. Obrigado.